Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Jovelina e a gente vai falar um pouquinho, vai começar a falar sobre genética, né? E como primeiro treinamento, a gente vai falar um pouquinho das bases teóricas em genética, que nós utilizamos muito aqui na Mendelix, né? E por questões didáticas também, por questões de escopo, a gente vai se ater à genética humana e também vamos nos ater mais a estados normais da célula, tá? A fenômenos que ocorrem em células normais e não vamos falar de grandes exceções em genética, até para a gente manter o nosso foco e conseguir estabelecer bem os princípios do nosso treinamento. Bom, inicialmente, quando a gente fala em genética, é legal a gente se localizar dentro do organismo, né? Pra gente entender do que a gente está falando exatamente. E quando a gente fala no organismo, na verdade, nós temos vários níveis de organização, né, de um ser vivo, né? Então, nós temos um organismo que é formado por vários órgãos e esses órgãos são formados por células. E cada célula tem as suas próprias estruturas. E a estrutura mais importante delas, na verdade, é um núcleo, exatamente por conter o DNA como principal elemento, né? E a gente vai discutir um pouco por que o núcleo é tão importante assim aqui nesse treinamento. O núcleo é a estrutura que contém DNA, principalmente, né? E o DNA é uma molécula que está presente em todos os seres vivos, né? Seja de formas variadas ou mesmo quantidade variada, né? Nos seres humanos, o DNA é organizado em longas fitas, né? Que se enovelam entre si, de modo que, quando você visualiza um núcleo de uma célula no microscópio, na verdade, você nem consegue distinguir muito bem uma molécula de DNA da outra. Então, quando você vê um núcleo de uma célula, na verdade, você vê como uma grande mancha, né? Uma mancha corada, exatamente por essa mancha, é exatamente o ácido nucleico, que é justamente a composição química do DNA. No microscópio, você consegue ver a diferença, né? Entre uma célula, entre possíveis conformações desse DNA, tá? Numa célula em seu estado normal, o DNA, as suas fitas, elas estão desenroladas, né? Elas estão descondensadas, então elas viram um grande novelo, na verdade, você não consegue distinguir uma molécula da outra, né? Mas quando a célula, por exemplo, está em divisão celular, né? Esse DNA, no processo de divisão, ele começa a se condensar, a se enrolar em si mesmo. De modo que, enquanto o DNA de uma célula, seu comprimento normal é de quase 2 metros, mas em estado de divisão, quando ele se condensa a tal ponto que o seu comprimento total fica cerca de 0,046 milímetros. Então aí a gente tem uma noção do poder de condensação do DNA. E quando ele está nesse estado, né, em eventos de divisão, você até consegue distinguir uma molécula de DNA tão condensado que esse DNA fica, né? E cada fita dessa que a gente consegue distinguir uma da outra é chamada de cromossomo. E nos seres humanos, o DNA, na verdade, ele é configurado em 46 cromossomos organizados em 23 pares. Desses 46 cromossomos, 44 são chamados de autossomos e os outros 2 são os cromossomos sexuais, que no sexo feminino é caracterizado por XX, são chamados de XX e são cromossomos de estrutura semelhante, enquanto no sexo masculino os cromossomos sexuais não são tão semelhantes assim, né? E são denominados de XY. A gente está falando disso também porque há doenças genéticas onde o defeito é nesse número anormal de cromossomos. Ele é a mesma molécula, mas ele pode estar em configurações diferentes, como eu falei, condensado, descondensado. O cromossomo é uma fita longa de DNA que guarda certa informação genética, né? E a partir dessas configurações, a gente já pode estabelecer alguns conceitos. Primeiramente, o cariótipo, na verdade, como você denomina, a visualização dos cromossomos em sua forma mais enovelada. O cariótipo, na verdade, ele é um exame genético também que pode detectar algumas anomalias cromossômicas, né? Se tem algumas doenças
onde o número de cromossomos está alterado, no cariótipo a gente consegue visualizar isso. Por exemplo, a síndrome de Down é uma doença que pode ser detectada através de um exame de cariótipo. A gente comenta muito sobre genoma, né? O genoma é simplesmente o conteúdo completo de DNA de uma célula, né? Ou de uma espécie mesmo, né? Por exemplo, o genoma humano é dividido em 46 cromossomos, né? O genoma humano contém cerca de 20 mil genes, né? A gente costuma trabalhar dessa forma, né? E o gene, na verdade, é um segmento de DNA que tem a capacidade de fabricar pelo menos uma sequência proteica. O genoma é 100% do DNA, que contém os cerca de 20 mil genes na espécie humana, e cada gene tem um conteúdo para fabricar uma proteína ou pelo menos parte de uma proteína. Os cromossomos, eles sempre estão aos pares. E desses pares, cada membro do par vem de um pai diferente, né? Recobrando aí a reprodução humana, cada célula reprodutiva humana vai ter 23 cromossomos, que na verdade, esses 23 cromossomos, eles não são organizados em pares entre si. Quando essas células reprodutivas se juntam, esses 23 cromossomos se juntam, então, compondo os 46 cromossomos do novo zigoto, né? No caso do filho. E assim a gente tem a herança, né? De como a gente diz, a gente é metade do pai, metade da mãe, né? Para ilustrar um pouquinho, então é legal mostrar aqui um pouco como é a visualização, né, de um cariótipo, né? Até porque a gente já consegue distinguir doenças aí, né? Por exemplo, num cariótipo normal, nós conseguimos ver os 23 pares de cromossomos. E são parzinhos certinhos. E a gente consegue, pelo tamanho, descobrir quem é o par de quem, né? Mas numa cromossomopatia, né, que é uma doença relacionada ao número de cromossomos, a gente vê que sempre vai ter alguma coisinha ou faltando ou em excesso. Por exemplo, na síndrome de Down, a gente tem a trissomia do par 21, ou seja, o parzinho 21, ele não tem 2 cromossomos, né, nesse indivíduo, ele vai ter 3. Isso caracteriza a síndrome de Down. Por outro lado, por exemplo, a síndrome de Turner é uma síndrome em que a pessoa, ela só tem um cromossomo X. Ela não tem outro cromossomo sexual, nem X nem Y. Isso também caracteriza uma síndrome. E a depender, você pode ter aí doenças raras que são acometidas por conta do número de cromossomos alterado.